Bom, hoje nós vamos estudar o livro de Neemias, um líder que mudou a história de uma nação. Nesse outro gráfico aqui você vê um panorama bíblico total, desde a criação até a consumação do século. Então aqui é para ter uma ideia melhor de uma cronologia bíblica. É claro que o traço aqui é um período interbíblico, ou seja, aqueles 400 anos de Malaquias até Mateus. As informações básicas a respeito do livro de Neemias é algo fantástico para a nossa vida. O livro de Neemias, o seu nome já leva a ideia do seu autor, porém alguns discordam, acham que foi Esdras que escreveu, e a data foi entre 445 a 420 a.C. A palavra-chave é reconstrução. De uma forma magnífica, eu quero te orientar, em nome de Jesus, que o texto central, ou versículo-chave, é Neemias 2, verso 17. Diz assim a palavra de Deus em Neemias, capítulo 2, verso 17 e verso 18. Então lhes disseram: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhe declarei: como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponham-nos e edificaremos-nos, e fortaleceram as mãos para a obra. Que o Senhor em nosso coração aplique a porção da palavra lida desse texto maravilhoso de Neemias. O livro de Neemias não revela especialmente o nome do seu autor, mas em ambas tradições judaica e cristã reconhece que o autor possivelmente foi Esdras, e isto é baseado no fato de que o livro de Esdras e Neemias originalmente era um só livro. É importante você saber também que o livro de Esté é nesse mesmo período. E esse livro é um livro pós-exílico. A ideia é demonstrar a Israel o favor de Deus através de Esdras e Neemias, e isso fica muito evidente nesse livro de uma forma extraordinária. Irmãos, é muito importante entender que o conteúdo, esse livro vai falar em torno da reconstrução de Judá, ou dos muros de Jerusalém, né? Possivelmente aí pós-exílio. A reconstrução, apesar de ter muitas oposições, é um livro que faz um renovo de aliança e traz uma reforma religiosa baseada na lei entre os exilados que haviam retornado a Jerusalém. Neemias, em uma sentença, ele de forma extraordinária, ele usa sua posição social, habilidade de liderança. Neemias conduz o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém e, com a ajuda de Esdras, promove um avivamento espiritual. Apesar do livro de Neemias, Esdras e Esté serem do mesmo período, eles têm uma perspectiva e propósito diferente no seu ensinamento. A história de Neemias é uma continuação da história que Esdras escreveu, e ambas estavam ligadas na preservação ou reconstrução de Israel. Porém, uma reconstrução religiosa e o outro mais uma reconstrução política. Quando nós olhamos Esdras, por exemplo, descreve a volta do judeu à nação com a reconstrução do templo do Senhor. A ideia era uma ideia religiosa. Neemias relata
e mostra o amor de Deus por seu povo, como usa seu talento para o bem da nação. É algo político. E Esther mostra como Deus cuida do povo, mesmo durante a disciplina do cativeiro. Deus é um Deus fiel, é um Deus que cuida de uma forma muito especial do seu povo. A liderança de Neemias tem sido reconhecida por muitos autores. Ele era copeiro de um rei, uma posição importante na corte. Ele mostrou algumas qualidades que não podem faltar na vida de um líder cristão. Foi um homem de oração, e todos nós precisamos ser homens e mulheres de oração, e você vai ver isso em Neemias 1:4. Trabalhou em equipe, Neemias capítulo 3. Enfrentou a oposição, Neemias capítulo 4-7. Liderou o povo na organização e reconstrução nacional, Neemias 11, capítulo 11 ao capítulo 13, e foi reconhecido até mesmo pelos gentios, Neemias 1, verso 11. Isso demonstra o quanto ele foi um grande líder, um grande homem nas mãos de Deus, e isso é louvável para a glória e louvor do nosso bondoso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de dar um breve resumo sobre Neemias. Ele era hebreu na Pérsia, quando escutou que o templo de Jerusalém estava reconstruindo. Ele ficou ansioso por saber que não havia nenhum muro para proteger a cidade. Neemias pediu a Deus que o usasse para salvar a cidade. Deus respondeu a sua oração, e o rei usou de benevolência, segundo a mão de Deus, na vida dele, e isso foi de suma importância, porque Neemias conseguiu material para ser usado no projeto. Neemias recebeu permissão do rei para regressar a Jerusalém, onde se tornou governador daquela cidade. Apesar da oposição e das acusações, o muro foi construído, os inimigos silenciados, o povo, inspirado por Neemias, deu o dízimo de muito dinheiro, material e mão de obra para concluir o muro em um notável período de 52 dias. Apesar de muita oposição, este esforço unido de uma curta duração. Entretanto, porque Jerusalém retorna à apostasia quando Neemias sai por um tempo. Depois de 12 anos, ele volta e encontrou as paredes fortes, mas as pessoas fracas. Ele não mediu palavras a começar a tarefa de ensinar as pessoas sobre moral. E isso foi algo magnífico, e você pode ver em Neemias 13:25. Ele restabeleceu a verdadeira adoração através de oração e encorajou as pessoas à revitalização através da leitura da palavra de Deus. O livro de Neemias possui 5 divisões. A primeira divisão é preocupação, está no capítulo 1. A segunda é construção, está no capítulo 2 e 3. A terceira é conflito, está no capítulo 4, 5 e 6. A quarta é consagração, está do 7 ao 12. E a quinta é purificação, está no capítulo 13. A primeira divisão é a primeira parte do livro, de forma extraordinária, é a preocupação. Ela tem 3 subdivisões. A primeira começa com informação, que é do capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. E depois intercessão, do capítulo 1, do 4 ao 9. E a terceira é intenção, do capítulo 1, verso 10 e verso 11. Essa primeira divisão, capítulo 1, é algo fantástico que demonstra a oração de Neemias. Eu gostaria de ler o versículo 11, que diz assim: Ah, Senhor,
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. E nesse tempo eu era copeiro do rei. Que oração linda! O capítulo 1 demonstra um homem que faz uma oração fervorosa pelo povo. O capítulo 1 demonstra sua intercessão zelosa pelo povo, uma figura de um grande intercessor igual Cristo, que também orou com muito fervor pelo seu povo na oração sacerdotal de João 17. Ambos, Neemias e Jesus, tinham um amor ardente pelo povo de Deus. Eles derramavam em oração, intercedendo eles diante do trono. Meus amados irmãos, o nome Neemias significa Jeová consola. E Deus é aquele que traz consolo à minha vida, à sua vida. Deus é um Deus todo-poderoso que lembra do seu povo e sempre levantou homens e mulheres para ser agente dele na terra e deseja te levantar. Este homem, Neemias, buscou o consolo do Senhor depois de encorajar o povo a confiar em Deus para reconstruir os muros da cidade. O capítulo 1 nos ensina como a oração é importante na vida daquele que serve ao Senhor e serve com alegria. É necessário orar. Neemias investiu tempo em oração. Verso 4. Reconheceu o amor e a misericórdia de Deus. Verso 5. Fez uma petição que identificou-se com o povo. Verso 6. Confessou os seus pecados. Verso 7. Orou a palavra de Deus. Verso 8 e 9. Pediu sucesso aos planos e empreendimentos que desejava realizar. Verso 10 e 11. Precisamos retomar o princípio da oração. Neemias era alguém que orava e demonstrava uma empatia enorme. Neemias sentiu a dor daqueles que estavam sofrendo em Jerusalém, pessoas que ele nem conhecia, mas se levanta em oração através de uma empatia, ou seja, através do dom espiritual de intercessão, que o leva a sentir a mesma dor do outro. Neemias demonstrou empatia ao lamentar, chorar pela situação das pessoas que estavam sendo humilhadas em Jerusalém, e ele ora a Deus para que Deus mude essa situação. E Deus é fiel e usa Neemias e deseja usar eu e você como instrumento dele, para a glória dele, em nome de Jesus. A segunda divisão do livro, Construção, é o capítulo 2 e 3. Essa segunda parte tem mais 4 subdivisões. A primeira é a autoridade, capítulo 2, do verso 1 ao 10. A segunda é investigação, capítulo 2, do verso 11 ao 16. A terceira é o desafio, capítulo 2, 17 ao 20. E a quarta é incumbências, capítulo 3, do 1 ao 32. Essa divisão vai girar em torno da construção do muro. É importante que você possa lembrar que o muro de Jerusalém, que cercava a cidade inteira, era um muro que tinha 10 portas. E nesse gráfico você pode ver o nome das 10 portas, que eu também gostaria de ler para você. Porta das ovelhas, porta do peixe, porta velha, porta do vale, porta do monturo, porta da fonte, porta das águas, porta dos cavalos, porta oriental e porta da guarda. Então o muro tinha de ser reconstruído de forma idêntica ao original e deveria ter essas 10 portas. É claro que existe uma profecia que o Messias ia entrar pela porta das ovelhas. A terceira parte tem por título conflito.
vai do capítulo 4 ao capítulo 6. Essa terceira parte tem 9 subdivisões. A primeira é zombaria, capítulo 4, do 1 ao 6. A segunda é conspirações, capítulo 4, do 7 ao 9. A terceira é desânimo, capítulo 4, verso 10. A quarta é medo, vai do capítulo 4, verso 11 ao 23. A quinta é egoísmo, capítulo 5, do 1 ao 19. A sexta é transigência, capítulo 6, do 1 ao 4. A sétima é maledicência, capítulo 6, do 5 ao 9. A oitava é ameaças, capítulo 6, do 10 a 16. E a nona é intrigas, vai do capítulo 6, do 17 ao 19. É interessante que quando lemos o capítulo 6, verso 15 e 16, diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês Elu. Em 52 dias sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Ou seja, obra magnífica, obra que só podia ser feita pela poderosa mão de Deus. Foi Deus que conduziu tudo, e é esse Deus que continua conduzindo, meus amados irmãos, as nossas história, a nossa vida. É esse Deus que nos ama e certamente irá nos abençoar, como abençoou Neemias e todo o povo que estava trabalhando ali. Em meio aos conflitos, à oposição, eles venceram no poder do nosso Deus. Você pode vencer em nome de Jesus. A quarta divisão, o tema é consagração. Vai do capítulo 7 ao capítulo 12. Essa quarta divisão tem 2 subdivisões. A primeira é o povo, que vai do capítulo 7, 1 ao 12, 26. E a segunda, os muros, vai o capítulo 12, 27 ao verso 47. A primeira parte, a primeira divisão dessa quarta parte, o povo, ela tem mais 4 subdivisões. A primeira é a verificação da genealogia, capítulo 7. A segunda, o ensinamento da palavra, capítulo 8. A terceira, a confissão do pecado, capítulo 9. E a quarta, a realização da aliança, capítulo 10, 1 ao 12, 26. E depois vem a segunda parte dessa quarta divisão, que é os muros. É interessante, irmãos, entender que Neemias liderou o povo a partir de demonstrar o seu amor e respeito pela palavra de Deus. Neemias, por causa do seu amor por Deus e o seu desejo de ver Deus ser honrado e glorificado, conduziu o israelita à fé, à obediência, que só o Senhor havia desejado por ele por tanto tempo. Da mesma forma, nós, povo de Deus, seguidores de Cristo, devemos amar e respeitar as verdades da Escritura. Devemos aprender a memorizar as Escrituras, nela meditar de dia e noite, dela depender para o cumprimento de todas as necessidades espirituais. 2 Timóteo 3,16 nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Se quisermos ter nossa experiência de renascimento espiritual,
precisamos amar a palavra ou começar com a palavra, como você vê em Neemias capítulo 8, do verso 1 ao 8. Neemias empreendeu fazer um grande registro lá no capítulo 7 da genealogia do povo, que se encontra o livro Registro da Genealogia dos que retornaram da Babilônia junto com Zorobabel, os sacerdotes que não conseguem comprovar sua genealogia são impedidos de atuar até que o sacerdote se ponha em pé com Urim e Tumim. Isso você vai ver em capítulo 7, 5 ao 73. Urim e Tumim eram duas pedras onde o povo consultava, dando sorte para que Deus respondesse a partir dali. Então, nessa genealogia contada, alguns sacerdotes foram impedidos de desempenhar o seu papel porque não tinha como confirmar sua genealogia. Mas é interessante que isso tudo demonstra um zelo espiritual da parte de Neemias, a ideia de não ter falsos sacerdotes, falsos mestres. Neemias era um homem visionário. Neemias tornou-se o maior defensor da restauração dos muros de Jerusalém. Por intermédio de sua motivação, empenho e visão, a realidade dos habitantes de Jerusalém mudaria para sempre. Nossas igrejas precisam de homens e mulheres de visão, pessoas que consigam ver o que poucos não conseguem ver. Precisamos de pessoas que enxerguem além do que se vê. Pessoas ousadas que sabem por experiência própria que a alegria do Senhor é a nossa força, igual diz Neemias 8:10. Precisamos orar todos os dias conforme cantamos. Abre os olhos do meu coração, para que possamos crer no Deus do impossível e viver para a glória de Deus. É necessário também entender que durante esse período onde o povo se voltou para a palavra, houve uma confissão de pecados nacionais. Ou seja, o povo se voltou para Deus em arrependimento e fé. Eles guardaram a lei de Deus. Eles não renunciaram aos casamentos estrangeiros e não queria mais casar com mulheres estrangeiras, segundo a ordem do homem de Deus. Isso você vai ver no capítulo 9. Coisa extraordinária é ver a reforma religiosa que aconteceu nesse período. A quinta divisão e a última é purificação, e ela vai no capítulo 3. Essa quinta divisão, a purificação, é algo extraordinário, porque depois da inauguração da muralha, a outra leitura pública da lei, quando disseram que os amonitas e os moabitas não deveriam ser permitidos na congregação. Eles separaram de Israel toda a mistura de gentio. E você vê isso no capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. É interessante também que depois que você vê que houve a ausência de Neemias, ele retorna a Jerusalém e verifica que as coisas estão deterioradas. Ele purifica os refeitórios, ordena a contribuição de dízimos para o sustento dos levitas e dos cantores, impõe a guarda do sábado e repreende os que se casaram com mulheres estrangeiras. Capítulo 3, do verso 4 ao 30. A espiritualidade de Neemias é algo magnífico. Neemias era um homem dependente de Deus, um homem de oração, que tomava decisões após consultar o Senhor. Ele conhecia o caráter de Deus, ele confiava no poder de Deus, e ele tinha consciência de seu sucesso só dependia exclusivamente de Deus. Nós precisamos ser assim. Precisamos tomar nossas decisões todas consultando o Senhor.
precisamos conhecer o caráter de Deus, precisamos confiar no poder de Deus e precisamos ter consciência da nossa dependência de Deus e que o sucesso só vem através dele. Para estar a serviço de Deus será indispensável as virtudes da espiritualidade. Sem ela faremos muitas coisas de valor para os homens, mas nada de vale para Deus. O missionário brasileiro, missiólogo Ronaldo Lidório afirma: Jesus conhece o secreto da sua vida. É certo que ele não se impressiona com as grandes construções que você levantou, as realizações aclamadas por multidões, ou as teses defendidas debaixo do holofote. O carpinteiro olha direto para o seu coração e vasculha sua alma, e justamente esse campo é o campo do qual nós devemos ser fiéis. Eu e você precisamos viver em fidelidade contínua. Agora, vemos também que Neemias tinha uma compaixão genuína por outras pessoas que estavam sofrendo espiritualmente e fisicamente. Sentir compaixão e não fazer nada para ajudar, isso não é bíblico, isso é antiético, isso é contra os princípios dos quais Deus deseja que vivamos. Para concluir, Neemias foi um servo de Deus, firme no propósito de cumprir a sua missão, que ele foi designada pelo Senhor. Nada vieram em um tempo que tivesse de facilidades ou vantagens. Tudo foi muito difícil, mas ele venceu pela fé na soberania de um nosso Deus, na perseverança e na decisão de cumprir o plano de Deus. Neemias é um exemplo digno a ser imitado, e eu e você precisamos imitá-lo, em nome de Jesus, e viver para a glória do nosso Pai. Que Deus te abençoe. Espero que esse estudo de Neemias tenha surtido um efeito magnífico na sua vida, e espero que você procure, em nome de Jesus, viver para a glória de Deus e, acima de tudo, procurar Deus ser honrado, não você, em nome de Jesus. Amém.